Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, vemos diariamente as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, hoje, antes de começarmos, vamos dar aqueles avisos eventuais que são sempre os mesmos, não é? Os amigos que ainda não curtiram o canal Videira Espírita no YouTube, porque ele também é divulgado através do Facebook, mas lá no YouTube, né? Se inscrever no canal, curtir os vídeos, né? Dar aquela mãozinha, se gostarem, é claro, aquela curtida. Se puderem compartilhar, agradecemos, comentar, tudo isso ajuda que o YouTube dê maior projeção aos vídeos do canal e assim alcance pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo na plataforma do YouTube. Agradecemos sempre o carinho dos amigos. Muito bem. A mensagem de hoje é de número 122 e tem o título de Frutos. Frutos. O versículo destacado por Emmanuel está na narração do Evangelho feita por Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, e são palavras de Jesus que nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aqui, a analogia, não é? Que Jesus faz muito analogia, comparações do concreto com o moral espiritual. E para crescermos espiritualmente e moralmente, é necessário que nós façamos o bem. Esses são os frutos. As nossas realizações no bem. Esses são os frutos. É realização. Realização não é o que eu sei. Não é o meu tesouro intelectual. Porque se eu mantiver uma biblioteca com conhecimento vastíssimo, importantíssimo, fechada, sem uso, ganhando pó e teia de aranha, qual é a serventia dessa biblioteca? Ou seja, não adianta nós ilustrarmos o nosso intelecto se não fizermos nada realmente prático, bom com ele. Esses são os frutos. E ele, então, o nosso querido Emmanuel, começa o comentário nos dizendo assim: o mundo atual, e lembrando que o mundo atual é 70 anos atrás, só que não mudou muita coisa em termos morais no mundo. Mudou, temos o computador em termos morais do mundo, não é? Tivemos aí o final de uma guerra mundial e os efeitos, né, e consequências dessa guerra. Trouxe avanços tecnológicos? Trouxe, as guerras sempre trazem avanços tecnológicos, não é? O homem se aplica mais em desenvolver recursos para ganhar a guerra. E depois, quando elas acabam, ficam esses resultados, não é? De bom, de tecnológico que foi desenvolvido, como os próprios computadores. Mas, de 70 anos para cá, moralmente, estamos aí ainda na nossa trajetória, na nossa caminhada de dia a dia, nas nossas lutas seculares de aprendizado com Jesus. Então, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Então, o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, imagina agora, século XXI, né?
muita inteligência. Mas temos muita inteligência? Emmanuel nos diz, então os frutos são reclamados para examinar as sementes dos princípios dessa inteligência. Não é? Então, os frutos vão me dizer, olha, mas este conhecimento é muito bom, porque está me trazendo aqui frutos de progresso, não é? Frutos do bem, excelente. Não podemos esquecer que determinados frutos do progresso, eles são neutros. Né? O que não é neutro é a escolha moral. Mas os frutos, por exemplo, estou me lembrando aqui do avião, não é? Santos Dumont inventou, né, o avião, porque foi inspirado, claro, vem lá do outro lado, não é? Mas está aí, ele inventou o avião. Logo depois disso, ele foi usado, o avião, como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. Isso abateu muitíssimo o seu inventor. Ficou abatidíssimo, já que ele não criou uma máquina de guerra. Ele criou algo que pudesse levar o homem a se transportar de um lugar para o outro, até mesmo transpor o oceano. Olha, que fantástico. Só que esse tipo de recurso é neutro, não é? Vai depender da mão que o usa, da cabeça que vê nele um instrumento do bem ou um instrumento de destruição e de morte, como uma faca de cozinha. Então serve para quê? Para cozinhar. Mas pode ser que uma pessoa faça uso, eventualmente, no seu desequilíbrio, insânia, para cometer um crime? Pode ser. A gente deseja que isso não aconteça, não é? Mas pode acontecer. Por quê? Porque a faca é neutra. Depende da mão que a usa, né? Então, daí, nós temos isso em mente. Já a nossa escolha, nós não somos coisas, né? Nós somos aqueles que decidimos sobre as coisas. Então, precisamos, aqui, embora ele fale de frutos, de resultados, de ações práticas, qual é o foco? Não são as ações são consequências das mentes que as direcionam. Então, o foco somos sempre nós somos o foco. Nós somos o problema ou a solução, dependendo de onde nos colocamos. Se nos colocamos como problema no mundo, e na nossa própria vida, ou se nos colocamos no mundo como solução e também na nossa vida como solução. Né? E eu gosto muito de dizer assim, eu não trabalho com problemas, eu trabalho com soluções. Problema, sim, eu reconheço. Sim, este é o problema? Ok, este é o problema, eu não preciso mais ficar dando voltas em torno dele para lamentá-lo. Ai, mas este problema não podia estar acontecendo na minha vida. Mas como que isto foi acontecer comigo? E por quê? O porquê pode fazer eu ficar dando voltas indefinidamente em volta do problema. E não saio dali. Olha só, não interessa por quê. Está ali, eu reconheço, tem código de barras, é meu mesmo. Mas por que está aqui? Olha só, é meu mesmo. Vamos ver como resolvemos isto. Da melhor forma possível, de uma forma positiva, de uma forma moralmente construtiva. Construtiva para o nosso caminho moral e espiritual. Mas nesse caso tem não, porque se for vai dar problema. Então já temos a solução. É só não ir. Não ir. Muitas vezes a solução é não falar, não fazer, não ir. Não é apenas a ação que se chama positiva. É também a ação que se chama negativa, a de retração. Chegamos a falar aqui alguns dias atrás sobre isso, não foi?
o positivo e o negativo, no sentido do manifesto e do retraído. Então, não são apenas as ações positivas que são ações. Não é só quando eu falo, não quando eu vou e quando eu enfrento mesmo. Não. Ação também é quando eu não falo. Palavra de prata, o silêncio é de ouro. Ação também é quando eu saio. Eu não enfrento. Se eu enfrentar isto agora, vai acabar sendo uma desgraça. Eu não falo nem desgraça. Falo mesmo uma coisa ruim. Eu não quero terminar meu dia assim, eu não quero terminar esse relacionamento assim, eu não quero terminar essa conversa assim. Porque isto é nota de desequilíbrio. Então, uma boa forma de eu terminar uma conversa mantendo o meu equilíbrio é mantendo o meu silêncio ou promovendo a minha ausência. Fui passear, dar uma volta. Nada como às vezes a gente se afastar fisicamente de uma situação para poder melhor vê-la. Porque às vezes quando estamos muito perto da situação, não conseguimos visualizar até essa própria situação dentro do seu contexto. Às vezes a distância nos ajuda a vê-la melhor. Mas olhe, foi bom eu não ter falado aquilo naquela hora. Por quê? Porque tinha fulano, estava lá no quarto, fechado, ele ia acabar vendo, ia acabar sofrendo também. E essa é uma conversa para se ter depois, com mais calma. Uma distância física pode nos ajudar mental e emocionalmente a encaminharmos uma situação da melhor forma possível. Então, nós estamos falando aqui de soluções sobre os problemas. E de não ficarmos cozinhando o problema em banho-maria, porque isso só vai aumentar o nosso sofrimento e dificultar o nosso bom ânimo na solução e na superação desse problema. Então, nós estamos falando da questão dos frutos, mas os frutos são consequência das nossas escolhas. Ou vamos dizer assim, das nossas escolhas, sim, das nossas escolhas, mesmo quando a gente não escolhe. Não vou escolher nada. Também estou escolhendo. Eu estou escolhendo não escolher. Então, não fazer o bem, está lá no Livro dos Espíritos, também é fazer o mal. E já contamos aqui a história do muro, não é? Do muro que divide o céu do inferno, é uma historinha que tem, que ilustra isso, né? Então, que havia lá uma pessoa em cima do muro e o muro dividia o céu e o inferno. E do lado do céu ficava o anjo dizendo: meu filho, desce daí, vem para cá. Aqui é um lugar bom, é um lugar de caridade, é um lugar que as pessoas procuram fazer o bem. E do lado de lá tinha 2 demônios, né? O maior e o menor. E o menor ficava assim, puxa vida, o outro lado de lá está fazendo maior merchandising, marketing para o outro descer do muro, né? E ele, o chefe, não fala nada. E ele foi e questionou o chefe: chefe, você não fala nada para ele descer para o lado de cá, não promete alguma coisa para ele que ele não vai ter, inventa uma mentira qualquer para ele descer para cá? E o outro está lá falando das coisas boas que tem do lado de lá, né? E aí o que disse o chefe para ele? O chefe da perturbação: mas não precisa não, pode deixar ele aí, o muro é nosso. Ficar em cima do muro só nos causa mais perturbação. Nós não nos definimos. Ficamos muitas vezes, esse muro é um muro da protelação. Protelar, empurrar com a barriga. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Quando eu vejo, desencarnei. E eu depois, ficou para a próxima encarnação. Então, protelar, procrastinar, ficar adiando,
Quando nós temos condições de resolver e quando muitas vezes ficar adiando só aumenta a nossa ansiedade. Porque a gente sabe que tem ali algo para ser resolvido. Algo que está esperando em que nós atuemos e produzamos os frutos que viemos aqui produzir, porque nós nos preparamos para vir para cá produzir frutos. Fomos colocados num contexto que nos favorece isso. A gente escuta o termo favorece isso, fica parecendo que vem de uma bandeja. Não vem numa bandeja. Nos favorece para que a gente construa, para que a gente pegue a enxada e trabalhe o terreno pedregoso. Aquela terra que parece pedra, que você tem que ir com a enxada para quebrar aquelas naco de pedra, que não é pedra, é terra empedrada. Onde é essa terra? Onde é que ela está? Aqui. É aquele orgulho empedrado. Não vou pedir. Hoje estava conversando com uma pessoa amiga e estávamos falando sobre isso, né? Sobre, às vezes, temos uma coisa em casa, né? E uma coisa que costumamos comer, compramos, deixamos lá no cantinho, e aí a pessoa vai lá e come daquilo. Come um pouquinho, que seja. E a gente diz assim, está comendo da minha isso, da minha aquilo, e a pessoa não toca mais, nunca mais. Ou se qualquer coisa que é referida, você está mexendo no meu isso, eu não queria no meu isso, ela nunca mais bota a mão. Aí eu brinquei com essa pessoa e falei assim, se é comigo, não faz efeito, que eu vou rir, vou levar na graça e vou continuar comendo do mesmo jeito, eu vou continuar usando, eu vou, não é? Porque às vezes não é que a pessoa tem essa intenção, ela fala às vezes a gente fala, né? Fala por falar, fala porque tem boca, não é isso? Ai, você usou meu não sei o quê, ai, você... Gente, não tem essas coisas às vezes com as pessoas da nossa casa, da nossa intimidade. Da nossa intimidade. Mas às vezes há orgulho também na intimidade. Isso não agrega, né? A gente está aí para exercitar isso. Aí a gente vai, pede desculpas e fala assim, desculpa, eu não queria dizer isso. Claro, você pode comer o que você quiser. Nunca mais mexe naquilo. E nem nas questões futuras, e nem nos anos seguintes. Ou memória de elefante, que não esquece. Qual é o nome disso? É memória? É orgulho. Né? Mas orgulho que a pessoa que vive com essa pessoa, não interessa com quem. O orgulho não é relacionado ao outro. O orgulho está aqui, é relacionado comigo mesmo. Eu não posso, que a pessoa, como assim me disse isso? A pessoa nem elabora esse tipo de coisa, simplesmente congela. E ela não consegue lidar com aquilo e diz, então não uso mais, então não como mais, então não faço mais, então não vou mais. Orgulho. A melhor forma da gente, às vezes, quebrar uma situação é o bom humor. Bom humor, estamos todos juntos. É um barco cheio de 6 e meia dúzia, não é mesmo? Somos nós. E um tem um pouco disso mais, o outro tem mais um pouco daquilo, um pouco mais vaidoso, um pouco mais orgulhoso, o outro um pouco mais egoísta. E a gente vai tratando com jeito. Porque não adianta eu ficar botando o dedo na cara do outro, que ele está com esse problema, que não sei mais o quê. E qual é o meu? Tem até alguém que fala, né, que toda vez que eu aponto um dedo para o outro, tem 3 apontando para mim, ó. Você isso, você aquilo, tem 3 apontando para mim. Continuando aqui, o que nosso Emmanuel nos diz. Eu falo mais que Emmanuel, né? Mas é porque ele, espírito elevado, é assim, né? Fala pouco, fala conciso, fala direto. Quando o espírito não é elevado, continua o nosso Emmanuel. Então, nós estávamos vendo, né, que os frutos precisam ser examinados para saber
as sementes, né? Da onde vêm essas sementes que geram essas consequências? São boas sementes? Né? Então, vamos fazer uma análise. O cristão, em razão disso, que a análise é feita, não é analisar o outro, não, é a gente, ó, aqui, as nossas ações, os nossos frutos. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Então, está dizendo que nós devemos aprender com as boas árvores, que absorvem através da seiva os bons elementos, levam até os frutos e os frutos são entregues às criaturas. Convém o esforço de autoanálise, que foi o que dissemos, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras, palavras faladas, não é? Não escritas nem pensadas, faladas, proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, que não produz frutos. Eu falar do bem que eu podia fazer, não é efetivamente fazer o bem que eu podia fazer, não é? Eu podia sair daqui agora e ir lá cuidar da minha mãe. Aí é uma coisa boa, mas não saí do lugar. Fiz o bem? Né? Então, muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, aquela que não produzia frutos, e Jesus então disse que ela secaria e ela realmente secou. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, ou seja, as boas ações que estamos realizando, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Só assim serão bons frutos, senão... A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, enorme, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Ou seja, quando nós reencarnamos, quando saímos lá do mundo espiritual e chegamos aqui, chegamos com uma multiplicidade de potenciais crescimentos, dependendo só de nós. Mas fulano não teve oportunidade. É muito difícil porque aqui nós estamos vendo a carne com os olhos da carne, não é? Cada um de nós recebe as oportunidades que necessita para o tanto que veio fazer aqui. Muitas vezes, para alguns dos nossos irmãos, 2, 3 coisas nessa encarnação é coisa à beça para ser feita. Porque quando nós falamos, ou ele mesmo, o termo que ele usa aqui, não é? Representa oportunidade vastíssima, cheia de portas. Para alguns espíritos, as portas são diminuídas, porque eles estão, às vezes, mais comprometidos e precisam de menos coisa naquela oportunidade reencarnatória. Naquela é o seguinte, ele vai lá e vai fazer, ele o espírito, não é ele, é ele o espírito. Vai lá, vai reencarnar e tem que trabalhar. É isso, isso e isso. Ou é isso e isso. É só isso. Mas só isso não. Para ele sair já é ó. E ele continua dizendo: em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, quer dizer, diferente da árvore que puxa a seiva da terra, a nossa seiva ela vem do alto. Olha, já essa imagem já é linda, não é? Então, em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Porque a seiva não vem do alto? Então, os frutos têm natureza o quê?
divina, não é? Não é um fruto que vem com a seiva da terra. Olha que oportunidade, não é? Que bênção, não tem outra palavra? Né? Que bênção, e nós estamos envolvidos nesse processo. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, indiscutivelmente. Mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Ou seja, estamos buscando isto, olha, desde a antiguidade. Então, o homem já tem uma noção de bem e de mal há muito, muito tempo. Com os 10 mandamentos, depois o Evangelho, né? E nós estamos ampliando e amadurecendo o nosso entendimento do quanto que certas coisas que a gente achava que eram válidas não são moralmente válidas. Certo? Como eu estou com raiva, fulano entrou na minha propriedade, eu vou lá e mato fulano. Alguns séculos atrás, coisa mais banal. Não é banal. Moralmente é grave, não é? Matou meu filho, eu vou lá e mato o filho do outro. Não é moralmente aceitável. Então, nós estamos já mais amadurecidos. Olha quanto nós estamos crescendo. O quanto estamos crescendo. E temos as condições de, nessa encarnação, darmos, penso na expressão salto quântico. Porque agora temos a doutrina espírita, que nos traz um outro entendimento de séculos atrás do Evangelho. Então a gente passa a entender melhor, diz assim, é por isso, né? Se fosse antes até podia me revoltar, mas agora estou entendendo. Vou sofrer, mas vai passar. Muitas vezes é questão de um luto. Não é? Quem pode entender quando uma criança morre com uma bala perdida? Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender, não é? E aí nós sofremos, mas não nos revoltamos, nem nos desesperamos. Por quê? Porque Deus é Pai de todos nós e, como os nossos irmãos evangélicos dizem, não é? E é a mais pura verdade, Deus tem propósitos para as nossas vidas, que nós temos também, não é só Deus que tem. Né? Só que nós, quando reencarnamos, esquecemos, mas está aqui dentro os propósitos que trouxemos de crescimento e de frutos a serem colocados aí para serem compartilhados com os nossos irmãos de humanidade. Isso realmente é muito. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela bênção, Senhor, da reencarnação, pelas oportunidades que recebemos, pela ideia mais amadurecida que temos sobre a importância da nossa ação no bem na nossa vida. Ajuda-nos a termos foco sobre isso, a refletirmos mais, a estudarmos mais, a exercitarmos mais sobre isso, Senhor Jesus. Abençoa-nos os esforços, abençoa o nosso anjo guardião. Abençoa ainda, Senhor Jesus, as nossas famílias,
os nossos lares, os nossos afetos, mas também aqueles, Senhor, que não nos são próximos, que nem sequer conhecemos ainda, nossos irmãos de humanidade, a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. E em especial te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam guardadas com muito carinho por nós e nós, para poderem ser melhor compartilhadas entre nós, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. E eu juro para vocês que quando eu começo, eu digo assim, eu acho que hoje eu não vou falar nada. Não tem como, não tem como. Um beijo muito grande a todos. Amanhã estamos de volta. Muita paz.